Oi pessoal, tudo bom? Voltamos para mais uma aula de arte, teatro. E hoje nós vamos falar sobre dramaturgia. O que será essa coisa, dramaturgia, né? É o que a gente vai discutir hoje na nossa aula. E, sem muitas delongas, vamos lá? Vamos para a aula? Vamos lá? Bom, gente, dramaturgia é escrita. A dramaturgia é o texto da peça, ok? O dramaturgo é quem escreve a peça. Então, toda vez que você pensar numa peça de teatro, no texto da peça de teatro, não é um roteiro, é uma dramaturgia. Beleza? O roteiro, a gente até hoje usa, né, o roteiro para teatro, porque assim, o teatro contemporâneo, por exemplo, ele pode ter um texto que seja como se fosse um roteiro apenas, e que os atores vão improvisar todas as falas. Então tem um roteiro, começa por aqui, passa por aqui, termina aqui. E aí dentro disso os atores improvisam. O teatro contemporâneo permite isso. Mas, classicamente, o roteiro é uma coisa da esfera do cinema e da televisão. No teatro, é a dramaturgia, é a peça, ok? Tanto que na TV é teledramaturgia, beleza? A novela é teledramaturgia, ok? Então, no teatro, a gente tem a figura do dramaturgo, que é o autor da peça, que vai escrever essa peça. E aí são inúmeros autores, né, na história do teatro, desde lá da Grécia, como eu já falei para vocês, Ésquilo, Sófocles, enfim, e vai se desenvolvendo em Roma, na Idade Média, no Renascimento, e aí você tem Shakespeare, você tem, sei lá, você tem tantos autores, é uma infinidade de autores e autoras. Também existem autoras de teatro, dramaturgas. Um exemplo de dramaturga é a francesa Yasmina Reza. Yasmina Reza, ela está em plena atividade, ela nasceu em 1962 e ela tem alguns textos para teatro, e um desses textos, inclusive, foi transformado em filme, que chama-se O Deus da Carnificina, dirigido pelo diretor Roman Polanski, em 2010, acho que 2010. Em 2011 esse filme chegou aqui no Brasil. É um filme maravilhoso, inclusive, incrível. Mas é um filme que foi feito a partir de uma peça de teatro. Ok? E tem outros filmes que foram a partir de peça de teatro, viu? Tem um filme chamado Closer, com a Julia Roberts, qual é o nome daquele ator, meu Deus? Jude Law, né? Que é uma peça de teatro e que virou filme. Isso acontece também, ok? Então, claro que tem que ter uma adaptação, né? Você não vai transpor simplesmente de uma linguagem do cinema para o teatro ou vice-versa, porque não vai funcionar. Porque as técnicas são diferentes. O texto para teatro ele tem um ritmo. Quando ele vai para o cinema, quando ele vai para a TV, quando ele vai para a tela, ele vai ter que ter outro ritmo. O ritmo do teatro não funciona nem para a TV, nem para o cinema. Ok? Então, você precisa fazer a que a gente chama de adaptação do texto. Beleza? Vocês devem estar ouvindo uns sons, mas eu já falei para vocês, assim,
Não tem como a gente se livrar disso, porque a gente não está num estúdio, né? Eu estou na minha casa, gravando videoaula, e a vida está acontecendo lá fora. Então, tem uma avenida aqui na frente, passam automóveis, né? Tem muito vento, porque eu moro na praia, enfim. Então, ok, abstraiam esses sons e tentem focar no que o professor está falando. Massa? Então, o dramaturgo é um profissional. Ele escreve para teatro. Tá? E quando ele escreve para cinema, aí a gente muda o nome, é roteirista, tanto para cinema quanto para TV. Mas quando ele escreve para teatro, ele é o dramaturgo, ok? Que é o autor. Assim como o roteirista de cinema e de TV também é um autor, mas é só nomenclaturas, certo? O texto de teatro ele vai ter as falas e vai ter as rubricas. As falas são as falas dos personagens, né? Tipo, bom dia, senhor. Está precisando de alguma coisa? Posso ajudar em alguma coisa? Né? As rubricas são descrições que o dramaturgo dá, que o autor dá, de como aquela fala deve ser dita. Então, por exemplo, sei lá, eu sou um personagem, Sandro é um personagem. Sandro entra na sala e, de forma muito alegre, dá bom dia. Bom dia! Ou então, Sandro entra na sala com um tom pesaroso e diz bom dia. Bom dia. Ok? Então, a rubrica ela vai estar entre parênteses, que é para orientar o ator. A gente vai respeitar essas rubricas? Vai depender de um outro profissional, que é o diretor. O diretor pode mudar todo o sentido do texto se ele quiser. Ok? Quando o diretor pega o texto e ele assume o papel de encenador, porque o diretor, aí também tem outra diferença. O diretor, ele seria a pessoa que dirige os atores, né, que dirige o espetáculo. O encenador é a pessoa que concebe o espetáculo, que imagina, que cria o espetáculo, que vai criar a atmosfera do espetáculo, o clima do espetáculo, o ambiente do espetáculo. Vamos dar um exemplo disso. Vamos pegar um exemplo do cinema. Vamos pegar o Titanic, né, que eu sei que muitos de vocês viram esse filme. E é uma história clássica, é uma história inclusive verídica, né? O Titanic de fato existiu, o navio bateu no iceberg e ele afundou, naufragou, morreu gente pra caramba, enfim. E aí o Titanic fala de quê? O Titanic fala de uma obra construída pelo homem, um meio de transporte, né? Que é o navio, e que sofre um acidente e que isso causa uma série de problemas, uma série de dificuldades e pessoas morrem, enfim, beleza? Então vamos imaginar que eu vou dirigir o Titanic para o teatro, mas eu não quero fazer o Titanic num navio. Eu, enquanto encenador, minha proposta de encenação é fazer o Titanic na escola. A escola é o meu Titanic. Ok? Ah, então o senhor vai usar o prédio todo da escola? Não. Porque não é a escola Pedro Serafim, por exemplo. Eu estou falando da escola, da instituição escola, né, que existe no mundo inteiro, mas como eu estou no Brasil, vou me referir à escola brasileira. E a escola tem muitos problemas, tem muitas dificuldades, e a escola muitas vezes naufraga, como o Titanic. A escola às vezes afunda. Às vezes acontece. Né? Algumas coisas ruins acontecem e os processos não dão certo. Ponto. Então eu pego e transponho aquela história do Titanic para dentro da escola. E o meu navio vai ser a escola. E esse naufrágio, na verdade, não vai ser um naufrágio literal, né, no mar. É um naufrágio. Como é que eu diria? Um naufrágio simbólico.
símbolo. Ok? Isso eu enquanto encenador. O encenador dirige o espetáculo sem problema. Sem problema. Na maioria das vezes, sim. Mas existem espetáculos que têm a figura do encenador e a figura do diretor de atores. Mas aí a gente está falando de espetáculos assim, mega produções, saca? Então, assim, vamos falar mais na realidade da gente. Então, o encenador, ele sempre é o diretor do espetáculo, ponto. E aí ele pega o texto do dramaturgo, do autor da peça, e aí ele altera, porque a encenação é dele. O diretor, o encenador, ele é um contador de histórias. Ele vai contar uma história. Sim, professor, mas a história uma pessoa já escreveu. Aí não vai contar a história da pessoa, não é? Vai e não vai. Porque o texto vai estar ali. Ele só não vai estar tal qual. Ele só não vai estar igualzinho. O que o encenador vai fazer, ele pode suprimir partes do texto, ele pode agregar coisas ao texto, ele pode mudar intenções do texto, né? Tinha uma intenção lá que o ator entrava falando triste, não, eu quero que você entre falando alegre isso aqui, porque eu quero trabalhar a ironia. Ok? Então isso é muito relativo. Beleza? Então, vê, a gente está falando aqui de. Começou falando de dramaturgo, né? A proposta era falar sobre dramaturgia, a gente já entrou em encenação e em direção. Mas porque uma coisa, na verdade, puxa a outra. O teatro é uma arte coletiva. O teatro não é uma arte individual. Não é como, por exemplo, a pintura. O pintor, ele pode se trancar no ateliê dele e pintar 300 mil quadros, sozinho. É uma arte solitária. O escultor, ele pode se trancar no ateliê dele e fazer quantas esculturas ele quiser. É uma arte solitária. O músico, compositor, ele pode se trancar no quarto dele, na casa dele, e compor uma sinfonia sozinho. Mas o teatro, não existe teatro de uma pessoa só. Não tem como. Tem que ter mais de uma pessoa. Sim, professor. Mas e aquele teatro que o povo chama de monólogo, que só tem um ator? Certo, tem só um ator fazendo monólogo, mas tem alguém que dirigiu esse ator. Ah, professor, mas eu ouvi falar de uma mulher aí lá do Rio Grande do Sul, Denise Stockwell, né? Que ela tem um teatro da essencialidade, que ela faz tudo sozinha. Faz, a Denise escreve, a Denise interpreta, a Denise se autodirige. Mas tem alguém para fazer a luz para ela, para operar o som para ela, para fazer a produção do espetáculo. Ok? Então, o teatro nunca vai ser uma arte individual. Ele sempre vai ser uma arte coletiva. Eu escrevo, eu sou dramaturgo, eu tenho texto publicado, inclusive, em livro, texto de teatro. Tenho algumas peças escritas e já montadas, inclusive, tanto por mim, quanto diretor, quanto por outros diretores. Ok? Então eu sou dramaturgo, eu sou roteirista de cinema também, eu já escrevi roteiro para filme e, inclusive, também já foram realizados curtas-metragens. Beleza? Então eu sou dramaturgo, no teatro eu sou dramaturgo, eu sou diretor, eu dirijo atores, eu sou encenador, eu concebo a encenação de um espetáculo, eu sou ator. E eu ainda me meto a fazer o figurino, o plano de figurino, né? Costurar, não sei nem pegar uma agulha, mas assim, eu sei desenhar os figurinos do espetáculo. Eu ainda me atrevo a fazer o plano de maquiagem. Executar não, porque eu não sei pegar num pincel para pintar a cara de ninguém. Mas eu sei desenhar uma maquiagem, dizer, olha, eu preciso dessa cor, desse produto, desse produto. Beleza? Eu desenho a luz de um espetáculo, apesar de não ser iluminador profissional. Eu crio a sonoplastia de um espetáculo, porque o diretor, na maioria das vezes, é alguém que acaba tendo essas competências, porque ele cria, e na criação dele, ele está imaginando tudo como é que ele quer.
Mas mesmo assim, eu não consigo executar isso sozinho. Eu preciso de gente comigo. Então, o teatro, ele sempre foi, ele é e sempre será uma arte coletiva. O teatro é de grupo. O teatro não é individual. Você sempre vai precisar do grupo para fazer o teatro. Ok? Então, dramaturgo ganha dinheiro, professor? Ganha. Existem dramaturgos, roteiristas também, né, de TV e de cinema, que vivem da sua profissão. É fácil? Não, não é fácil. Porque viver de arte não é fácil em lugar nenhum do mundo. Sobretudo em países como o Brasil. Que a arte, a cultura não são prioridades para os governos. Ok? Então, é complicado. Eu adoraria viver da minha arte. Eu adoraria viver apenas do meu trabalho de ator. Mas não dá. Eu preciso ser professor também. Então, assim, professor, eu queria tanto ser ator, eu queria tanto ser diretor, eu queria tanto ser dramaturgo, iluminador, maquiador, sonoplasta, cenógrafo. Queira, corra atrás. Você pode conseguir, nada impede. Nada impede. Agora vai ser fácil? Não, mas na vida nada é fácil. Se você quiser ser médico também, não vai ser fácil. Se você quiser ser advogado, não vai ser fácil. Se você quiser ser engenheiro, não vai ser fácil. Se você quiser ser professor, não vai ser fácil. Você vai ter que estudar de todo jeito, você vai ter que terminar a escola, prestar um vestibular, ou seja, um Enem, um SSA, entrar na universidade, fazer o curso na universidade e depois ir para o mercado de trabalho. Demanda estudo de todo jeito. Agora, lógico, aí vamos pensar quantitativamente. Você fez medicina e você se tornou médico. Ou você fez direito, se tornou advogado, de engenharia, se tornou engenheiro, licenciatura, se tornou professor. Você tem um mercado de trabalho muito maior do que o artista. Você tem seguranças financeiras muito maior do que o artista. Claro que eu não estou falando aqui do artista, por exemplo, do ator que faz Os Vingadores do cinema americano, que ganha milhões de dólares para fazer um único filme. Mas esses atores que chegaram nesse patamar, seja porque são muito bons atores ou por qualquer outra razão, porque na verdade nem todos eles são bons, é bom que se diga isso, tem muito ator ruim, sabe? E que ganha muito dinheiro, ponto. Isso tem, indiscutivelmente. Mas isso não importa. Mas, enfim, chegar nesse patamar, pouquíssimos vão chegar. Então, quando você pensa, por exemplo, no cinema norte-americano, quando você pensa... vamos imaginar... vamos pegar os Vingadores, né? Vamos pegar os Vingadores. Vamos pegar o Robert Downey Jr., que é o cara que faz o Homem de Ferro. Para fazer um filme da franquia Vingadores, sabe? Eu não sei o salário dele agora exatamente. Mas eu acredito que para fazer um filme, ele não ganha menos que 10 milhões de dólares. E você faz, eita, professor, mas é isso. Eu posso garantir para vocês, por exemplo, que a Julia Roberts, né, aquela da uma linda mulher, não sei o quê, e que é uma mulher lindíssima realmente, Julia Roberts já assinou contratos para fazer um filme onde ela recebeu 20 milhões de dólares. Tom Hanks, aquele cara que fez Forrest Gump,
fez Sully, aquele do avião que pousa dentro do rio Hudson, o Código da Vinci, né? O Robert Langdon. O Tom Hanks já assinou contratos para fazer um filme onde ele recebeu 20 milhões de dólares. Entende? Agora, para você chegar nesse nível, pouquíssimos vão chegar. Pouquíssimos. E no final das contas, gente, uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que a gente não faz essas coisas para ganhar 20 milhões de dólares. Ganhar 20 milhões de dólares, pô, é massa. Mas o objetivo não é esse. Oi, aviãozinho, tudo bom com você? Vai-te embora, trepeça, deixa eu trabalhar, derrota. Vai-te embora na paz de Deus, vai pro teu caminho. Enfim, o objetivo não é esse. A gente não se torna ator para ficar milionário. A gente se torna ator, a gente se torna artista, porque é uma coisa muito maior que a gente. E que deixa a gente em paz com a gente mesmo e que deixa a gente feliz. Da mesma forma que tem gente que se torna médico porque é uma coisa muito maior que essa pessoa. Ela precisa ser médico, o desejo é tão grande, a necessidade é tão grande, que ela vai correr atrás e vai realizar esse desejo, esse sonho. Como advogado também, engenheiro, professor, enfim. A gente não faz uma profissão porque a gente quer ficar milionário. A gente escolhe uma profissão porque a gente quer ter prazer em sair todos os dias de casa para o trabalho sem reclamar. Por isso, as duas profissões que eu escolhi, ator e professor, eu escolhi porque me dão prazer, me realizam. Eu faço teatro desde a primeira vez que eu subi num palco para fazer uma peça, eu tinha 9 anos de idade. Okay? Fui na escola. E passou-se. Eu disse, não quero esse negócio não, eu quero brincar de pega, eu quero correr, brincar de polícia, ladrão, não sei o que, essas coisas. Aí com 17 anos, aí eu voltei para o teatro. E aí eu já voltei escrevendo, dirigindo e atuando. E ganhando prêmio. E publicando peça em livro. Ok? E aí eu não parei mais. Ou seja, eu tenho 53 anos hoje. Há 36 anos eu lido com esse universo da arte, do teatro. E eu fui estudar teatro, eu fui para a universidade estudar teatro, porque eu queria me aprimorar cada vez mais. E por que isso? Porque isso me dá um prazer, uma satisfação enorme. E durante todos esses anos, não teve um único dia que eu levantasse. Ai meu Deus, lá vou eu trabalhar, que saco. Nunca. Quando eu vou para o teatro ensaiar, quando eu vou para um set de filmagem, seja para o cinema, seja para a TV, quando eu vou para a sala de aula, minha gente, eu vou de coração aberto. Eu vou apaixonado, porque eu amo fazer o que faço. Então, não tem dinheiro que pague isso. Não estou dizendo que eu faço só por amor, eu preciso pagar contas. Só que eu podia ter escolhido uma profissão que me desse mais dinheiro. O direito, a medicina. Um médico, um cirurgião, ganha muita grana. Ganha muita grana. Um professor não chega nem perto do salário de um cirurgião. Eu podia ter seguido essa carreira. Mas o meu coração
era a arte e era a sala de aula. E eu não me arrependo em momento nenhum. Nenhum. Eu sei que nós, professores, e nós, artistas também, nós deveríamos ganhar muito mais. E quando eu digo muito mais, é dignamente. Entende? Mas não é assim. E isso não me derruba. Não me derrubou até agora. Então eu amo o que eu faço. E o que eu queria deixar bem claro para vocês, porque assim, não tenham dúvida, não tenham dúvida. Tudo que nós professores, e aí eu posso falar assim, pela categoria como um todo, tudo o que nós professores queremos é encontrar vocês na universidade. Cada um de vocês. A gente, olha, é tão triste quando a gente sabe que um aluno desistiu de estudar, que um aluno ficou pelo caminho, que um aluno terminou o Fundamental 2, terminou o nono ano e não quis mais estudar, ou terminou o nível médio e não quis mais estudar, achar que já está bom. A gente acha isso tão triste, tão triste. Porque a gente investe em vocês para que vocês se tornem profissionais, para cuidar dessa sociedade, porque vocês são o futuro, não tem o que discutir. Eu já fui o futuro, hoje eu sou o presente. Vocês são o futuro. Então, cada um de nós dá o melhor da gente para que vocês, sabe, queiram o melhor para vocês também. E esse melhor pode ser: eita, professor, eu quero ser professor também. Massa. Ah, professor, eu quero ser ator. Massa. Ah, professor, eu quero ser físico nuclear. Massa. Mas queira e corra atrás. Seja. Não apenas queira. Seja. Lute por isso. Ok? Então, dito isso, galera, o que é que eu queria que vocês fizessem? Que vocês voltassem o vídeo, assistissem o vídeo novamente com mais calma e focassem no que eu falei sobre dramaturgia, sobre dramaturgo, sobre roteirista, sobre diretor, sobre encenador. Né? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre direção e encenação. Massa? Mas eu queria que vocês focassem no que eu coloquei aqui hoje e façam um resumo disso. Destaquem pelo menos 2 coisas que vocês acharam bacana, acharam interessantes. E façam pelo menos 2 perguntas para que eu possa responder para vocês. Ok? Então, muito obrigado. Tio Sandro agradece mais uma vez e a gente se encontra na próxima aula. Tchau! Tchau, pessoal! Tchau! Supersonic.